Olá, meu nome é Nelson, sou um discípulo de Jesus, num contínuo processo de restauração. E hoje o nosso bate-papo é sobre a rota e influência, nessa jornada do discípulo. No caso da rota e influência, é relembrar você que ela faz parte de todo esse processo na jornada. Bíblia e oração tem a ver com a vida interior, de dentro para fora. Equilíbrio, aquilo que Jesus viveu ao longo da sua vida, a palavra de Deus diz isso. E no que tange à nossa vida exterior e no contato com as pessoas aí fora, essas duas rotas da jornada, a compaixão e a influência. Influência é a expressão da identidade multiplicadora do discípulo. Pessoas que influenciam pessoas. O Evangelho de Jesus chegou até nós dessa forma. Influência é o tipo de liderança baseada em relacionamentos. Pessoas seguem pessoas. Pessoas admiram pessoas, mas pessoas precisam estar perto de pessoas. Jesus sempre pergunta: quem está com você? Ele viveu com seus discípulos e na convivência os corrigiu, ministrou, formou liderança para estarem com Deus eternamente. Jesus pescou com os seus, Jesus dormiu, visitou pessoas, caminhou, chamou pessoas para estarem com Ele. Deus deu a cada um a capacidade de influenciar, pois desenvolver liderança inclui todos os processos da vida. Eu me lembro de um texto de Paulo aos Filipenses, que diz o quê? Aquele que começou boa obra vai completar essa obra maravilhosa. Então é um processo ao longo da vida. Ele desenvolve um líder durante toda a vida. E nós também precisamos fazê-lo da forma como Jesus fez, comigo e com você. No processo de capacitação de liderança, optamos por investir estrategicamente na vida de um número menor de pessoas, de cada vez, a fim de ajudá-las a serem discípulos que fazem discípulos. Qual é então o processo de formação de liderança? Veja que interessante, quando se fala de discípulos que fazem discípulos, Jesus em muitos momentos esteve com multidões, mas na maioria do tempo esteve com 12, sendo que dos 12, um o traiu. E dentre esses 12, Pedro, Tiago e João viveram algumas experiências que os outros até não viveram, muito próximos da pessoa de Jesus, e se tornaram líderes no início da igreja, conforme diz Atos dos Apóstolos, Pedro, Tiago e João. Mas vamos pensar no como. Como que se dá então essa caminhada? Como que se dá esse processo de influenciar pessoas? E eu queria trazer isso para o teu coração de maneira bem objetiva, para você nunca mais esquecer desse fato, que é o seguinte, veja bem. Eu faço, você vê. E nós conversamos e nós batemos papo. E nós falamos sobre isso. Eu faço, você me ajuda. E nós continuamos falando. E avaliando e conversando sobre isso. Depois, você faz, eu te ajudo no processo. E continuamos falando. Depois você faz, e eu só observo. E a gente continua depois conversando, dialogando sobre isso. E por último, você faz e naturalmente
alguém vai assistir. De uma forma ou de outra, aquilo que você faz vai ser visto. E aí, o que vai acontecer é que você vai chamar também pessoas para que o processo então recomece. Poucas pessoas vivendo exatamente isso. E agora vamos destrinchar. Eu faço, você vê, nós falamos. A melhor forma de desenvolver uma pessoa é convidando-a para caminhar conosco. O exemplo, mais uma vez, é Jesus. Jesus está caminhando, olha Pedro e seu irmão André pescando e diz: ei, vocês, venham comigo, caminhem comigo. E foram 3 anos nessa caminhada. Essa é a melhor forma. E aí eles observavam, Jesus fazia, e eles viam Jesus fazendo. Mas daqui a pouco Jesus disse o que para eles? Vão vocês aí, ó, os 70, façam isso, façam aquilo. Né? Então a melhor forma é pedir para caminhar. Depois, eu faço, você me ajuda. Nós continuamos dialogando sobre isso. Nessa etapa, convidamos os discípulos que estão perto a fazerem coisas conosco. Os desafiamos a ajudar. No caso específico de um GR, na própria Igreja Batista Central, talvez você aí na sua igreja viva célula, grupo pequeno, ajuntamento menor, etc. Como é precioso num determinado momento, num encontro que vocês vão ter, você desafiar alguém a não só observar o que você já fez, mas agora pedir que ajude você, qualquer que seja a tarefa, te viu fazer e agora vai te ajudar. 3, você faz, eu te ajudo. É hora de delegar e dizer: vou estar do teu lado, inclusive te ajudando a fazer. E nós vamos estar conversando. O diálogo vai permanecer entre nós. Eu quero observar o que você está fazendo, mas antes de te observar nesse sentido de não botar a mão lá na massa, eu quero ajudá-lo. Pode contar comigo. Eu estou aqui para te ajudar. Então, o discípulo assume maior responsabilidade, realizando uma tarefa com liberdade de fazer do seu jeito. Com a minha ajuda, ele fazendo e eu ajudando. Aí vem, você faz e eu, feliz por estar vendo o que o outro está fazendo. Não do meu jeito, não da minha maneira, não pelas minhas ideias, mas ele fazendo e tendo a criatividade. E eu podendo observar aquilo. Que lindo, né? Vendo o discípulo caminhando, fazendo, e ainda assim o quê? Nós falamos, nós continuamos dialogando. O discípulo tem condições de planejar, executar, avaliar suas ações sozinho. Recebe a autoridade. Olha que tremendo. Nesse processo é você delegar a autoridade para que ele realmente possa fazer do jeito dele. E aí, você faz, mas com absoluta certeza, por ser um discípulo de Jesus, alguém vai assistir. O discípulo desenvolve outros discípulos, influenciando e multiplicando novos discípulos. É o que Paulo fala a Timóteo. Olha aquilo que eu entreguei para você, você entrega para outros que vão entregar para outros. Assim a palavra de Deus chegou a mim e chegou a você. De geração em geração, pessoas influenciando pessoas que influenciam pessoas. Eu faço, você vê. Nós falamos. Eu faço, você me ajuda. E a gente continua o diálogo. Você faz e eu te ajudo. E o diálogo permanece sempre aberto. Você faz, eu observo. E por último, com uma alegria imensa no coração, o discípulo que agora está fazendo o discípulo, você faz, chama outros para estarem com você. Outros veem o que você está fazendo nessa caminhada, nessa jornada de formação de discípulos, de influenciar pessoas. Bom, qual é então o ambiente
dessa influência? Qual eu diria assim, o que é que precisa conter nesse relacionamento? No relacionamento do discípulo que está forjando o outro discípulo. Naquele que convida para caminhar. Vem caminhar comigo, vem estar comigo. Vem ver como eu faço. Vem me observar. Então, eu queria conversar contigo agora sobre esses ambientes. Qual é o ambiente para a formação de liderança? Guarda aí que no final eu quero voltar de novo a cravar. Vulnerabilidade, experimentação, confiança, feedback, reconhecimento. De trás para frente, reconhecimento, feedback, confiança, experimentação e vulnerabilidade. Faltou um bichinho ali na hora, né? Ao vivo você sabe como é, o negócio é diferente aqui, certo? Então vamos lá. Vulnerabilidade. Ambiente de vulnerabilidade na relação. Tornar-se vulnerável é um processo de ficar mais confortável diante das próprias emoções e expressá-las, admitir erros, pedir ajuda e ser mais espontâneo. Uma das lindas coisas que Deus tem trazido a nós, enquanto Igreja Batista Central, que é o programa Celebrando Restauração, é trazer um dos valores que o CR nos dá, que é a vulnerabilidade, que é pedir ajuda, que é declarar a sua área de dificuldade, de problema. Isso é demais. A vulnerabilidade, ser realmente quem você é, no sentido inclusive das tuas emoções, de ter a liberdade de colocar isso para fora. Relacionamento onde você vai fazer discípulo, é preciso que haja essa ambiência da vulnerabilidade. 2, experimentação. É aprender fazendo e refletir sobre o que fez. O ambiente de experimentação favorece a colaboração e permite o erro. Errar rápido para corrigir rápido. Errar rápido para corrigir rápido. Ou seja, nada de ficar tolhendo a criatividade. Deixa a espontaneidade vir. Vai errar, vai errar. Que coisa maravilhosa é um ambiente de experimentação. Gente, vamos aí, vamos. Ih, cara, deu errado. Vamos aí, vamos. Deu certo, que barato. E aí continuar. Então, um ambiente de experimentação. Um ambiente de confiança. É a segurança de que as intenções com as pessoas com quem você se relaciona são boas. Não há razões para se proteger ou ter medo. Diferentes opiniões são muito bem-vindas. De novo, eu me recordo, numa das nossas tempestades de ideia, falando sobre o Celebrando Restauração e etc. e tal, isso, lá no início, Cameron, Rosvita, eu, Síria e a Ruth. E aí, do nada, a Ruth soltou uma bomba lá, entendeu? Sobre um negócio que ela pensava em fazer no CR, e todo mundo ficou olhando assim. Que tremendo! Havia confiança entre nós. E nós, então, pudemos, naquele momento, dizer, tá aí, que coisa legal, vamos tentar. A experimentação está vindo, a vulnerabilidade e agora a confiança. Eu confio em você, na tua integridade. E por isso, esse ambiente favorece com que eu possa influenciar. Feedback. Nos relacionamentos, é possível ver as próprias limitações e no processo de dar e receber feedback, é possível acelerar o crescimento. Ou seja, todo o ambiente
onde eu vou influenciar e ser influenciado, eu preciso me avaliar e permitir que o outro me avalie, que o outro me dê retorno. Isso é tremendo, isso é muito especial. Não ter medo de dizer, olha, aqui você foi muito bem, que bacana isso, mas aqui você pode melhorar. Quero te dar uma sugestão. Feedback precisa fazer parte, é um ambiente maravilhoso de liderança, de formação de discípulo. É ambiente saudável, onde eu dou feedback e onde eu recebo feedback. Duas perguntas básicas que a gente pode colocar sobre o feedback. Há alguma coisa específica que você gosta da maneira como eu faço ou ajo? Um feedback positivo, legal, né? Você chega para a pessoa e pergunta para o seu discípulo, tem alguma coisa que você acha legal que eu faço? Da forma como eu ajo, etc. e tal. E a outra é, há alguma coisa que você me vê fazendo que eu deveria mudar? Fazer diferente, ou que não estou fazendo e de repente eu deveria fazer? Vulnerabilidade, digamos assim, o influenciador, entre aspas, perguntando para aquele que está sendo influenciado, o discipulador para o seu discípulo, e o discípulo dizendo, eu acho que tem sim, eu acho que você poderia melhorar aqui ou aqui. Ou então o contrário, você na caminhada poder revelar isso para o teu discípulo. Ambiente, cultura de feedback, precisa rolar na rota influência, mas é na tua vida. Isso aqui é vida na vida. E por último, o reconhecimento. Precisamos separar tempo para reconhecer de forma específica o que uma pessoa fez. Sempre devemos honrar as pessoas e amarrar um presente à cela. Bem, vou contar essa historinha da cela, encerrando aqui, que é o seguinte. Um xamã, numa determinada ilha, precisava se deslocar de um local para o outro, e não tinha, porque não sabia o caminho, não tinha como ir. Muito preocupado, ninguém podia levá-lo, ele foi conversar com alguém que tinha lá uma casa e alguns animais, e a pessoa disse o seguinte, a única maneira que eu tenho de fazer é emprestar o meu cavalo para você, você vai andando, meu cavalo vai te levar até lá, você sobe nele aí, e quando chegar lá, você não se preocupe, pode soltar que ele sabe o caminho de casa, ele vai retornar até aqui. E não é que assim aconteceu? Foi, andou no animal, quando chegou lá, antes de liberar o animal sozinho para voltar, colocou um presente na cela. E aí o cavalo então volta para casa, mas quando chega com esse presentinho, com esse mimo. Nós precisamos ter isso, influenciando outras pessoas. Temos que ter o tempo do mimo, do reconhecimento, do olho no olho. Há quem honra, de destacar as qualidades, ou em público, ou mesmo pessoalmente. Então vamos lá. Se você quer acessar esse material sobre a rota influência, entre no site da IBC, e ali você vai ter ainda muito mais, além disso que falamos aqui hoje. Muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu silêncio. E não se esqueça, o segredo está na próxima.